Você já parou para pensar que os dias de hoje parecem um tanto confusos? Aquilo que a gente entendia por família mudou. Os relacionamentos pela internet são cada vez mais comuns. O tempo passa rápido demais e a gente simplesmente não consegue largar o celular. Que tempos são esses? Para onde a humanidade está caminhando? No programa de hoje, a gente fala sobre o mal-estar da pós-modernidade, ou como o sociólogo Zygmunt Bauman definiu, a modernidade líquida. Eu sou Juliana Giongo e o Outros Olhares está no ar. Nosso convidado é o professor doutor em Comunicação e Semiótica e Educação, Edivaldo José Bortoleto. Professor, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Juliana, eu que agradeço o convite de estar aqui no programa, no diálogo consigo. Esse programa que tem por perspectiva lançar olhares os mais diversos sobre a realidade. Muito obrigado. Que bacana, que bacana. Professor, já que o nosso tema hoje é um tanto complexo, eu sugiro que a gente faça uma espécie de calibragem com o nosso telespectador para situar as pessoas e a gente poder dar esse encaminhamento na discussão. Quando começou a modernidade? Dá para se definir? Tem um evento que marque o início dela? Então, Juliana, nós poderíamos dizer assim que no Ocidente nós temos a experiência de três grandes horizontes. O horizonte da Antiguidade Clássica, o horizonte da medievalidade e o horizonte da modernidade. Para a gente trabalhar em termos de séculos, poderíamos datar a modernidade mais ou menos do século XV, XVI, ao século XVIII, fins do XVIII e início do XIX, quando data aquilo que nós chamamos de contemporaneidade. Bom, a modernidade ela emerge a partir de questões relacionadas a uma ruptura com o mundo medieval, mas, sob certo sentido, uma continuidade com ele. Então, o mundo moderno é marcado pela Renascença, pelo humanismo, pelo nascimento do Estado moderno, pelo nascimento da ciência moderna, da filosofia moderna, das línguas modernas. Esses são os traços que o mundo moderno tem, que, em certo sentido, é o nosso mundo ainda. Mas quem é que vai colocar por primeiro, no âmbito da filosofia, o tema da modernidade? É um filósofo alemão chamado Hegel, e é ele quem instaura, quem inaugura, no âmbito do debate filosófico, a questão da própria modernidade, que afirma fundamentalmente o papel da razão, que afirma o papel de um certo progresso, que afirma o papel de um processo histórico, uma certa teleologia. Enfim, esses são os traços daquilo que nós poderíamos caracterizar da modernidade ocidental. Mas Hegel é o filósofo decisivo, porque é ele quem dá status filosófico a essa questão, que é a questão da modernidade, e que depois outros filósofos pós-Hegel vão dialogar com Hegel, ou a favor dele, ou contra ele. Ou contra ele. Professora, a modernidade, ela pode ser definida também como um momento em que as certezas estavam mais presentes? Sim, na verdade a gente vai perceber assim que cada um dos horizontes históricos tem o seu respectivo critério de verdade. Para o homem antigo é a physis, para o homem, ou seja, a natureza, para o homem medieval é o ente criado, uma certeza que se referencia em Deus, no absoluto, e a modernidade, a referência ou critério de verdade se encontra no próprio homem, na própria razão ou na experiência. Então, o homem é o fiador dele próprio, no próprio seio da modernidade. Olha só, e aí a gente fala da pós-modernidade vindo romper com isso tudo. Então, para a gente situar também, o que aconteceu com a pós-modernidade? Ela, dá para se dizer, liquidou com a modernidade? Então, a gente poderia dizer assim, Juliana, o seguinte, que primeiro o conceito de pós-modernidade ele não é um conceito tranquilo, ou seja, ele é um conceito muito polissêmico, porque nós poderíamos entender a pós-modernidade como um período que se segue ao moderno, certo, né? Ou nós poderíamos entender a modernidade como um período que faz uma crítica à própria modernidade, mas vale a pena talvez a gente reconhecer que a pós-modernidade seria a própria crise da modernidade em curso.
A crise da modernidade. Isso. Então, essas duas dimensões, elas não podem ser desconectadas. Quando falamos no mundo pós-moderno, nós queremos reconhecer assim, que não é uma continuidade ou um novo momento ou um novo tempo. Talvez até possa ser, dependendo das leituras que aí possam aparecer. Mas a ideia fundamental é de que a pós-modernidade seria a crise da própria modernidade, no sentido de que aquilo que é sólido, aquilo que é seguro, aquilo que é forte, aquilo que é grande, entra agora no mundo moderno num processo de desmanche. Então, se existe um sólido no mundo moderno, o pós-moderno ele vai trabalhar com as dimensões do efêmero. Se há uma necessidade no mundo moderno, o pós-moderno vai trabalhar com as dimensões contingentes. A vida ela tem traços contingenciais, traços de efemeridade, por exemplo. Pois é, o sociólogo polonês, o Zygmunt Bauman, definiu esse momento de agora como a modernidade líquida, né? Ele usou essa metáfora do líquido e do sólido. Serve para explicar esse momento? Na verdade, tanto Bauman como outros pensadores e filósofos, eles estão buscando categorias como forma de leitura desse processo que está em curso e onde nós estamos imersos nele e também em curso. Então, como nós estamos no miolo dessas questões, nunca é fácil de ler aquilo que está na proximidade. Agora, Bauman é um pensador polonês que se apropria do marxismo e de outras tradições filosóficas, não deixa de ser um filósofo moderno e reconhece, quer dizer, a própria pós-modernidade com essa figura da liquidez, ou seja, as relações são líquidas, a experiência do religioso é uma experiência líquida, é uma experiência passageira, a experiência amorosa e todas as outras dimensões que constituem, poderíamos dizer assim, o mundo da vida, quer dizer. Já que você citou, professor, o aspecto religioso, é interessante também, em uma entrevista, o Bauman comentou, também fazendo uma analogia a esse momento atual, que nós colocamos microfones no confessionário. Sim. Ou seja, as questões íntimas, as questões que antes pertenciam apenas ao núcleo familiar ou à intimidade das pessoas, elas estão pulverizadas e divulgadas com a contribuição da tecnologia especialmente. Sim, nós poderíamos reconhecer que muitos dos traços do mundo pós-moderno, um deles tem a ver com o processo de exteriorização em todos os sentidos. Se no mundo anterior há uma dimensão muito mais perspectivada no âmbito da interioridade, nesse nosso contexto se exterioriza ao excesso pelas fotos, pelas falas, pela exposição, etc, etc, etc. Mas com a mediação da tecnologia. Com a mediação da tecnologia, claro, porque a tecnologia, essa tecnologia sofisticada, ela emerge a partir do século XIX e vai potencializar todo esse processo que nós estamos vivendo. Agora, professora, a questão das relações, especialmente os relacionamentos modernos, sejam eles relacionamentos amorosos ou de amizade, me parece que eles estão resumidos à questão de conectar ou desconectar da internet, Então, conectar ou desconectar significa prosseguir um relacionamento ou não dar seguimento a ele. No mundo virtual isso parece muito simples. As pessoas estão preferindo fazer essas conexões virtuais do que encarar olho no olho e falar, olha, Edivaldo, eu não quero mais seguir a minha amizade contigo. É mais difícil o mundo real, né? Sim, porque na verdade a dimensão do real, ou seja, a narrativa do real que se nos impõe, ela implica lidarmos com a tensão, lidarmos com o olho no olho, lidarmos com o sofrimento, lidarmos com a frustração. Quer dizer, e uma mediação como essa, altamente sofisticada do ponto de vista da tecnologia, sob certo sentido, ela opera como um certo aparato que nos protege. Então é muito curioso, porque se nós estamos fazendo hoje uma revolução tecnológica, e não podemos ignorar isso, e não está em jogo maldizer esse processo, mas reconhecer a importância dessa linguagem altamente tecnológica, que inaugura inúmeras possibilidades de mediações, essa linguagem, ao mesmo tempo que nos aproxima,
ela nos distancia. Ou seja, a experiência do face a face, a experiência do diálogo, a experiência de ver no outro a diferença, ela acaba se perdendo efetivamente nesse processo. Dá para classificar como bom ou ruim, ou apenas é um fenômeno que a gente vai poder compreender mais adiante? Eu diria assim, que não é nem bom nem ruim, no sentido de não lançarmos um juízo valorativo sobre isso, mas a gente pode reconhecer os desdobramentos desse processo. Quer dizer, então nós podemos encontrar, por esse tipo de tecnologia sofisticada, quer dizer, um novo tipo de abordagem do outro que pode implicar na violência, que pode implicar no próprio controle do outro, ou no construir expressões e falas maledicentes do outro, e assim sucessivamente. Ou seja, poderíamos dizer que todas as taras da humanidade, elas são arrastadas para essas redes e para essa tecnologia. Porque do ponto de vista humano, ainda muito pouco nós temos avançado nos aspectos da ética, nos aspectos da nossa moralidade. Mas não de uma ética que reprime o outro, ou de uma moral que moraliza o outro, mas de uma ética e de uma moral que põe a questão do bem, que põe a questão da bondade, que põe a questão do respeito pelo outro sempre na sua diferença. Por isso que um dos temas chaves do mundo contemporâneo ou da contemporaneidade é a questão da alteridade, é a questão do outro. Quem é o outro para mim? Né? Quem é esse outro efetivamente com quem eu me relaciono? Na vida amorosa, na vida familiar, na vida religiosa, na vida escolar, etc., no mundo do trabalho. Então a gente vai vendo todos os tipos, poderíamos dizer assim, de perversões humanas que são levadas para esse terreno. Agora, isso é nosso, isso não vem de outro lugar. Quer dizer, o mal, as perversões emergem de nós mesmos, junto com as nossas afecções de medo, de ódio, de temor, mas também com as nossas afecções de bondade, de amar e de respeitar o outro. Quer dizer, o homem e as suas perturbações continuam as mesmas? Sem sombra de dúvida. Então nós, assim, tornamos sofisticado um mundo onde hoje nós não podemos deixar de reconhecer que as máquinas são inteligentes, elas processam ou elas se auto-organizam praticamente, né? Então nós vivemos num mundo onde as máquinas efetivamente elas são inteligentes e operam processos necessários e fundamentais. E sem isso nós não avançaríamos. E isso é ilimitado, nós não temos como prever um fim disso e o que vai ser no futuro. Porque a tecnologia ela tende, num processo de expansão, produzir, para usar um termo que vem do campo da semiótica, inúmeras semioses e infinitas semioses. Certo, professor. Já já a gente vai seguir com esse assunto aqui. Fique conosco, ok? Perfeito, Juliana. O assunto de hoje é a modernidade líquida e o mal-estar da pós-modernidade. A gente já volta para falar como fica a nossa relação com o tempo e a tecnologia diante dessas transformações. Até já! E aí, tudo bem? Tô aqui na UNO Chapecó para te fazer uma pergunta. Você já pensou na diferença que o diploma de uma universidade respeitada pode fazer na sua vida? Pois é, o EAD da UNO Chapecó é para você que quer transformar a sua carreira. Só na UNO você conquista um diploma que vai te dar credibilidade no trabalho. Acesse uno.edu.br/EAD e conheça os 11 cursos de graduação à distância da única universidade da região que é nota máxima no MEC. EAD UNO Chapecó. Aqui você aprende de verdade. Estamos de volta com o Outros Olhares, aqui comigo o professor Edivaldo Bortoleto, que é doutor em comunicação, semiótica e em educação. Professor, a gente falou no bloco anterior sobre a questão da modernidade, da pós-modernidade, né? E eu gostaria de seguir nessa perspectiva, agora abordando a questão do tempo.
Por que é que nos dias de hoje a gente tem a sensação de que nos falta tempo para tudo, né? Tá muito corrido, não tenho tempo, o relógio passa rápido demais. Isso é só uma sensação ou isso de fato está acontecendo de alguma forma? Bem, a questão do tempo, Juliana, ela é fundamentalmente uma questão de ordem filosófica. Por exemplo, quando a gente volta às Confissões de Santo Agostinho, lá no fim da Antiguidade Clássica, ele vai dizer assim: se não me perguntam sobre o que é o tempo, eu sei o que o tempo é. Mas a partir do momento que me perguntam o que é o tempo, eu já não sei mais dizer o que é o tempo, né? Essa questão ela vai atravessar toda a história da filosofia, ela vai atravessar toda a história da ciência e de um modo hoje muito peculiar. Esse tema do tempo ele está no âmbito da própria astrofísica. No entanto que Einstein, por exemplo, vai se colocar e debruçar sobre essa questão. Mas, na verdade, a gente pode reconhecer assim, ou dizer o seguinte, que o tempo é o mesmo tempo. A Terra faz o giro ao redor dela, faz o giro ao redor do Sol. Quer dizer, há uma certa permanência daquilo que é o tempo no funcionamento do universo, no funcionamento do dia, da noite, etc, etc, etc. Isso não mudou. Sem sombra de dúvida, isso não mudou. Né? Quer dizer, a Terra ela continua fazendo o mesmo giro, etc, etc. Cada horizonte histórico, efetivamente, vai ter uma percepção do tempo. Quer dizer, o tempo para o homem medieval, ele é referenciado no plantio, nas estações, no bater do sino, etc, etc, na catedral e assim por diante. No mundo contemporâneo, ou nisso que nós chamamos da pós-modernidade, a gente poderia dizer que, devido à própria correria do nosso tempo, dos afazeres, do trabalho, de ter que responder a inúmeras questões ligadas à família, ligadas ao trabalho, ligadas à existência, etc, 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 a percepção do tempo ela já é outra. É evidentemente que há uma dimensão do tempo que permanece e vai permanecer, porque isso é que dá uma certa permanência e uma certa estabilidade no universo. Agora, a nossa relação com o tempo, e a nossa percepção, efetivamente, no tempo que hoje nós vivemos, vem sofrendo efetivamente mudanças. Então a percepção do tempo ela é cultural? Nós poderíamos dizer que ela é cultural sobre esse ponto de vista, porque do ponto de vista do tempo cosmológico, o universo tem o seu tempo, tem a sua regularidade, tem a sua permanência. Mas é verdade que do ponto de vista antropológico, do ponto de vista da cultura, do modo como se organiza a sociedade, e principalmente essa sociedade onde hoje ela não tem nenhum início, nenhum meio, nenhum fim, mas tudo acontece efetivamente de uma forma simultânea, conjuntamente, a nossa percepção de tempo, ela... Aí é que tá, professor, e tem a questão também do aqui e agora, né? A gente é muito imediatista. A pós-modernidade nos trouxe uma pressa, né? Que a gente nem sabe, às vezes, por que a gente está correndo tanto, né? Sim, porque na verdade o nosso tempo, a pós-modernidade, ela é muito mais marcada por uma experiência estética do mundo. Ou seja, o que conta no mundo pós-moderno é a vivência e a experiência de todos os sentidos. É o prazer no excesso em todas as dimensões. É o prazer no estar com o outro, é o prazer na sexualidade, é o prazer na comida, é o prazer no consumo. Enfim, nesse sentido poderíamos dizer que na ordem do mundo capitalista, e o capitalismo entendeu isso muito bem, né? Ele vai trabalhando com todas as dimensões dos sentidos. Quer dizer, as ciências que mais emergem nesse tempo, como a comunicação, a publicidade e propaganda, entenderam muito bem isso. E esses campos de saberes se conectam com essa ordem do capital. E o capital, ele sabe lidar muito bem com todas as dimensões de sentidos do humano, tanto na criança, quanto no jovem, quanto no adulto. Professor, desculpa interrompê-lo, mas só pontuando aqui, contribuindo, aí entra a questão do fenômeno da hiperrealidade também, né? Sem sombra de dúvida. Quando a gente não sabe mais delimitar o que é real
E o que é imaginário, o que é fictício? Quer dizer, o mundo real e o mundo virtual, eles são o mesmo mundo, é Sem isso? sombra de dúvida. Como nós perdemos uma dimensão de teleologia de um mundo que se apresenta como um horizonte e que é necessário um tempo, maturidade, mediação, nós perdemos isso. Então, o nosso tempo é um tempo onde se requer que as coisas sejam feitas todas imediatamente, todas intensamente. Então, eu saio para a balada, eu tenho que viver todos os momentos intensamente, sem uma devida pausa, sem um devido descanso. E assim é para outras dimensões da existência. Então, como o nosso mundo é um mundo do efêmero, é um mundo do passageiro, o desejo é sempre de reter essas coisas, que efetivamente passam. Por quê? Porque o nosso tempo é um tempo onde nós não temos mais uma perspectiva teleológica, nós não temos mais um telos, nós não temos mais um fim. Ou dizendo de outro modo, nós não temos mais as utopias, nós não temos mais os sonhos, as grandes esperanças que nos sustentam. Então, nós temos que nos haver nesse nosso contexto. Eu não estou dizendo que isso é nem pior nem melhor, mas essa é a característica desse contexto que nós chamamos de pós-modernidade, que encontra homologia em todas as dimensões da moda, da fotografia, do design, do cinema, da TV. Tudo isso são características dessa linguagem pós-moderna que nas suas formas homológicas vão se manifestando. O corpo, o modo do cabelo ser elaborado, o corpo tatuado, enfim, tudo efetivamente é um signo que faz parte desse conjunto de tantos signos em conexão. E é muito difícil a gente tentar interpretar esses signos, já que a gente está no olho do furacão, né, professor? A gente está vivendo esse momento. Sem sombra de dúvida. Por exemplo, é difícil a gente perceber o quanto tempo a gente passa na frente das telas, né, com o celular à mão. Sem sombra de dúvida. E se a gente circular agora pela universidade, certamente a gente vai encontrar muitas pessoas com o celular na mão. Sim. Então, esse dar-se conta, ele também é muito difícil porque a tecnologia é muito sedutora também, né? Sem sombra de dúvida. A tecnologia, ela é mais do que um instrumento. Ela é uma mediação, ela é um signo de mediação que modifica completamente o nosso modo de ser, sentir, pensar, agir, amar, escolher, querer. Ou seja, nós não podemos ignorar isso que está em curso no nosso tempo. No entanto, que nós não podemos ignorar as máquinas inteligentes, inclusive as máquinas que estão aqui ajudando no processo de gravação. Né? É essa mediação. Agora, como nós vamos lidar com isso ao longo desse processo e dessas máquinas que se expandem cada vez mais? Né? Porque uma máquina, dependendo de um curto tempo, ela já é obsoleta. Um celular, num curto tempo, ele já é obsoleto diante de um celular com muito mais potencialidade e possibilidade que emerge. Agora, é complexo também a gente avaliar, porque ao mesmo tempo em que a gente está imerso na tecnologia, as pessoas que estão pensando a tecnologia, como os executivos dessa área, os executivos do Vale do Silício, por exemplo, estão criando seus filhos sem o uso da tecnologia. Ou estão retirando lá os tablets, os celulares dos seus filhos. Isso nos faz pensar, professor, que tipo de sociedade que se quer com a tecnologia? Na verdade, nós não temos ainda a pergunta que nos aponta para um horizonte, que homem, que sociedade, que ideal de relação, que ideal de vida, ideal de convivência nós queremos. Justamente porque nós perdemos essa dimensão teleológica, mas nós encontramos no tecido contemporâneo, no mundo contemporâneo, a emergência de inúmeras possibilidades de vivências, inclusive aquelas que tentam escapar, quer dizer, a todo esse universo tecnológico. São escolhas, então? São escolhas. Quer dizer, justamente porque ainda nós não temos uma avaliação, um modo de aquilatar e estabelecer critérios desses processos. Porque tudo isso efetivamente está em curso. Nós não podemos negar isso, nós não podemos ser refratários, nós temos que subsumir esse processo. Agora, que isso, inegavelmente,
entra em todas as dimensões da vida humana, é um fato. E isso está dentro da nossa casa, né, professor? Quando a gente discute a questão da criação dos filhos, quando a gente discute um modelo de família, um modelo de relacionamento, enfim, isso está permeando o nosso dia a dia o tempo inteiro. Sem sombra de dúvida. Isso permeia a nossa relação familiar, isso permeia o nosso ambiente escolar, isso permeia o nosso ambiente de trabalho. Agora, a gente pode encontrar efeitos assim benéficos, por exemplo, da tecnologia no campo da medicina, como provavelmente há no campo da educação e há no nosso próprio cotidiano. É inegável que hoje um celular, ele possibilita, de uma forma mais imediata e até prática, uma certa proximidade. Mas nós temos que reconhecer também que a tecnologia, ela não é efetivamente uma coisa inocente. Poderíamos dizer assim, que quando apareceu o livro lá no passado, né, o aparecimento do livro vai criar um problema muito semelhante ao aparecimento da tecnologia hoje. Olha só. Porque muito das informações que se tinha no campo da experiência, no campo da história oral, no campo da memória, vai para o livro. E muito das nossas experiências hoje vão para os arquivos dos computadores, para os arquivos dos nossos celulares, para as mídias sociais. Para as mídias sociais. Certo. E assim por diante. É bom, professor, que você pontue isso, porque senão parece-me aqui que a gente fica com um pessimismo muito grande em relação aos nossos tempos, sim, né? Sim. E, na verdade, a gente não pode se deixar levar por todo esse pessimismo também, né? A tecnologia, ela não é boa nem má por si só, mas você acabou de dizer aqui que ela não é ingênua também. Que ela não é ingênua. Então, na verdade, a gente precisaria ter uma visão mais realista desse processo. Há um filósofo chamado Martin Heidegger, que na sua obra ele está dialogando com a questão da técnica. Ele ainda não faz o emprego do termo tecnologia. Mas há um filósofo brasileiro chamado Álvaro Vieira Pinto, que vai produzir uma obra belíssima onde ele discute o conceito de tecnologia. Então, essa dimensão nós não podemos hoje ignorar. Nós temos que dialogar com ela, né? E no âmbito das gerações, nós temos que ter uma certa generosidade, porque há uma geração que já nasce imersa nesse processo. E há uma geração que não nasceu nesse contexto, nesse ambiente, nessa ambiência, mas está fazendo um processo de aprendizado também. Então, de repente, é muito comum a gente ver nos caixas de banco pessoas idosas, analfabetas, que não sabem fazer o manuseio dessa tecnologia do banco que é operar, por exemplo, o seu dinheiro. Certo. Né? Então, como que, de um modo ou de outro, nós entendemos todo um processo de alfabetização da cultura nesse universo também, onde podemos, assim, potencializar as dimensões do humano. Certo. Professor, me parece que, para a gente se encaminhar aqui para um fechamento também, é interessante que a gente tenha consciência desse momento em que estamos vivendo. O fato de termos consciência de que ficar tanto tempo no celular talvez não seja tão produtivo, isso já nos ajuda a lidar ou a destrinchar com esse momento. Sim. Na verdade, o problema em si não é a tecnologia, mas, na verdade, é perguntarmos por que efetivamente vamos criando dependências dessas dimensões que estão em questão na nossa cultura. Né? O problema não é o celular, não é o uso do celular. Certo. A questão é por que e o que há no homem, o que há na condição humana, onde de um modo ou de outro ele acaba se submetendo diante das coisas que estão aí. Se pode se submeter diante do consumo, se pode se submeter diante de um fundamentalismo religioso, se pode se submeter diante de uma ideia autoritária, de um poder controlador, etc, etc, etc. E também se submete, quer dizer, a essas máquinas inteligentes. A pergunta é que o homem, em última instância, na sua condição, ele é sempre inadequado para as coisas. Ele não se ajusta efetivamente com todas as coisas. Então, o homem ou a pessoa, na sua condição humana, na sua dimensão de inadequação frente à sociedade, frente ao poder, frente ao Estado, frente à educação, frente à tecnologia, de um modo ou de outro, precisa saber
como atravessar esse processo todo na sua dimensão de autonomia, na sua dimensão de criatividade, na sua dimensão de liberdade. Olha só, a gente volta na figura do ser humano, a complexidade toda reside no ser humano. No ser humano. Que interessante. Bom, mas aí já daria um outro programa, né, professora? Sem sombra de dúvida, Juliana. Eu gostaria de agradecer aqui, professor Edivaldo Bortoleto, muito obrigada pela sua participação aqui no Outros Olhares. Obrigada por ter reservado um tempinho para conversar com a gente aqui sobre esse assunto. Eu agradeço, Juliana, essa possibilidade de dialogar consigo, de dialogar com as pessoas que estão nos ouvindo. Oxalá essa nossa reflexão possa ser assim um possibilitador, né, das pessoas buscarem avançar nessas reflexões do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista de outros campos de saberes, portanto. Ótimo, ficamos nessa torcida então. Bom, toda terça às 18 horas tem Outros Olhares inédito aqui na TV Uno. Toda semana um assunto diferente para você parar, refletir e formar a sua opinião sobre os mais diferentes assuntos. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.